Gases de efeito estufa gerados principalmente pela queima de combustíveis fósseis estão cozinhando o nosso planeta. E o mar está literalmente absorvendo esse calor. A elevação dos oceanos é uma crise criada pela humanidade. Uma crise que em breve atingirá uma escala quase inimaginável. A declaração do secretário das Nações Unidas, Antônio Guterres, levanta uma questão. Cidades inteiras e famigerados destinos turísticos podem simplesmente desaparecer nas próximas décadas devido ao aumento dos oceanos? O alerta da ONU e de cientistas projetam uma verdadeira catástrofe que tem como causa principal as mudanças climáticas. E entre alguns dos principais lugares citados pelos estudos estão alguns bem conhecidos, como Nova York, Amsterdã, Nova Orleans, Londres, Osaka, Xangai, Sydney, diversas ilhas do Pacífico, e a lista segue: Cairo, Lagos, Los Angeles, Mumbai, Buenos Aires e o Rio de Janeiro. Mas de que forma e por que esse processo está se desenvolvendo? Existe mesmo uma previsão concreta para uma possível catástrofe? Qual é o cenário do Rio, citado como área problemática? E como podemos mitigar o problema? O DW Revista foi atrás das respostas para essas perguntas e esmiuça esse tema a partir de agora. E está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição, abordamos o aumento do nível dos oceanos que ameaça diversas cidades costeiras em todo o mundo. A professora Letícia da Cunha, da Faculdade de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e membro do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, conversou conosco a respeito disso e fez projeções e análises pouco otimistas sobre o assunto. A questão do nível do mar não é uma coisa que ainda vai acontecer, é uma coisa que já vem acontecendo, né? Então a gente tem dados que mostram as tendências de aumento do nível do mar em termos de milímetros por ano, por exemplo, né? A frase que abriu esta edição do DW Revista do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, foi proferida durante uma visita dele a Tonga, um arquipélago com um pouco mais de 100 mil habitantes no Oceano Pacífico e com uma área de 750 km², ou seja, menor do que da cidade de São Paulo. E é justamente no Oceano Pacífico onde moram as principais ameaças em relação ao aumento dos oceanos. Mas há diversos outros países e cidades ameaçados em todo o mundo e, puxando a sardinha para as nossas águas, nessa lista está, por exemplo, o Rio de Janeiro. Professora Letícia da Cunha, como esse processo afinal vai se desenvolver, ou já vem se desenvolvendo, né? E de que forma esse fenômeno dos oceanos invadirem áreas turísticas e cidades vai ocorrer? A questão do nível do mar não é uma coisa que ainda vai acontecer, é uma coisa que já vem acontecendo, né? Então a gente tem dados que mostram as tendências de aumento do nível do mar em termos de milímetros por ano, por exemplo, né? E o que se sabe, né? Os relatórios científicos, o IPCC, que é o painel intergovernamental para mudanças climáticas, que é uma instância da Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança Climática da ONU, né? Então, já vem mostrando, então a ciência já vem mostrando há muito tempo que a tendência aí da última década, né? Voltando de 2023 até 2013, né? A tendência foi aí de mais ou menos 4 milímetros por ano de aumento do nível do mar, isso numa escala global. E por que isso acontece? Isso acontece porque o oceano também está mais quente. A gente fala muito do planeta, a gente sabe que a temperatura média da atmosfera, né, na superfície do planeta, ela está mais quente. 2023 foi um ano excepcionalmente quente, 2024 não está mostrando nenhuma diferença, até pelo contrário, em algumas partes agora mais quentes. E o mar aquece. O mar é como se fosse um ar-condicionado do planeta, então ele absorve aí boa parte do calor que permanece na atmosfera por causa do aumento da concentração dos gases de efeito estufa. Então, se a gente voltar no período do comecinho do período industrial, que a gente considera ali o final segunda metade do século XIX, o oceano já absorveu aí alguma coisa em torno de 90% do excesso de calor
que permanece na atmosfera provocado pelo aumento da concentração dos gases de efeito estufa. Então, o oceano é como se fosse um ar-condicionado do planeta. E aí, o que acontece quando o oceano aquece? É que é água, o oceano é água, e aí a gente tem que lembrar que 70% da superfície do planeta é coberta de água. O volume total do oceano é um volume inimaginável, assim, na nossa cabeça são 6 trilhões de litros de água, é muita água. E essa água toda está mais quente. A gente aprende na escola, uma das propriedades da água é dela se expandir quando ela se aquece. Então, uma parte do aumento do nível do mar que a gente vê hoje é devido a essa expansão térmica, porque o oceano está mais quente, isso é comprovado. E a outra parte que vem acontecendo também, porque o oceano está mais quente, a gente vem tendo derretimento das calotas polares, então, tanto no Polo Sul quanto no Polo Norte, a gente vem tendo, porque a água está mais quente, derretimento de geleiras em regiões de alta montanha, e isso também contribui, além da expansão térmica do oceano, para o aumento do nível do mar. Bom, a previsão da ONU é de uma catástrofe até 2050, mas isso vai ficar perceptível aos poucos ou em alguns lugares pode ocorrer de maneira muito rápida, em questão de meses ou poucos anos? Olha, esse cenário de filme catástrofe, eu acho complicado ficar falando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas como eu falei, a tendência da última década de aumento do nível do mar é alguma coisa da ordem de 4 milímetros por ano, tá? Alguns lugares mais, outros lugares menos, mas o que é perceptível, né, e assim, dentro de uma escala de tempo humana, problemas acentuados de erosão costeira, então lugares onde a gente tem restinga, onde a gente tem lagoas ou mesmo grandes extensões de praia, da gente ter problemas de erosão, por exemplo. Outra questão que pode ser percebida também é a intrusão de água salina, onde a gente tem lugares aquífero de água, em princípio de água doce, em região costeira, a água começa a ficar mais salobra. Isso também é uma coisa que é relativamente perceptível. E esse cenário de catástrofe, né? A gente tem que entender uma coisa: o cenário de catástrofe é porque ninguém está fazendo nada ou não está fazendo direito o que precisava, o que precisa ser feito, que é reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Se a gente não reduzir as emissões de gases de efeito estufa rapidamente, realmente teremos um problema aí sério no final do século, né? Lá por volta de 2100, as previsões são bem negativas, né? Assim, muito preocupantes, tanto para o nível do mar quanto para eventos extremos de ondas de calor, ondas de frio, mais em altas latitudes, tempestades, intensidade de furacões e outros fenômenos meteorológicos, perda de biodiversidade, branqueamento de corais, aí tem uma série de efeitos, né, que vem junto, e todo mundo já sabe que vem junto com a mudança climática, porque isso vem sendo dito há pelo menos pelo IPCC há mais de 30 anos. E a ciência sabe disso há muito mais tempo que a própria existência do IPCC. Bom, a ONU fala em 2050, a senhora falou em 2100, então não se tem uma data certa a essa possível ou hipotética catástrofe, né? Olha, a catástrofe está posta, sabe? Assim, eu falei de 2100 porque eu estou acostumada a trabalhar com esses, assim, quando eu vejo os dados, eu assim, de olhar até o final do século. Mas assim, 2050 está aqui batendo na porta, né? Daqui a 25 anos, praticamente. Então, é um espaço de tempo realmente muito curto. E de novo, essa visão de filme catástrofe, ela, assim, eu não gosto muito disso. Porque vai essas coisas muito o alarme está dado já há muito tempo, né? Então, vai acontecer isso realmente em 2050, pior ainda em 2100, se nada for feito. Então, assim, as soluções aí para redução de emissões de gases de efeito estufa estão aí na mesa, então é muito mais uma decisão política do que uma decisão científica. Os cientistas são unânimes quanto a isso. Antes de seguir com esse episódio, eu queria lembrar que o DW Revista pode ser acessado por meio de plataformas como o Spotify, onde basta procurar pela playlist DW Revista. Além disso, tem no Deezer, iTunes, Google Home e Alexa. Em tablets ou celulares, é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. Professor, agora esse é um fenômeno causado 100% pela interferência humana, ou seja, pelas mudanças climáticas, ou já era algo previsto? O nível do mar não estava subindo. Essas mudanças que a gente vê, novamente, né? E eu participei como autora, como coautora do último relatório do IPCC, na parte justamente da parte física, né? A ciência mesmo por trás do relatório 6, a primeira parte justamente que foi lançada em 2021. Os dados mostram que é inequívoca a ação humana
para a mudança climática. Então, não tem, mas era uma tendência, isso é uma coisa natural. Isso não existe. Bom, no Brasil, o Rio de Janeiro é citado como uma área problemática. Qual é o cenário para a cidade e como isso deve evoluir nos próximos anos? Olha, são as megacidades, né, por exemplo, e são as cidades costeiras, especialmente as grandes cidades, por causa da densidade de população, né? A gente tem grandes adensamentos. Rio de Janeiro é um exemplo, Salvador, Recife, né? O Brasil tem várias cidades, grandes cidades costeiras, né? Inclusive capitais, e aí isso é um problema quando você começa a ter problema de erosão, algum alagamento, quando a gente tiver alguma tempestade, alguma ressaca, provavelmente essa ressaca irá além de onde ela alcançava normalmente, e a gente tem uma cidade por trás com pessoas que vivem, que trabalham. O Rio é especialmente vulnerável, primeiro, já falamos, a densidade populacional, e aí eu falo Rio e toda a parte metropolitana, incluindo Niterói, toda a bacia da Baía de Guanabara, né? E a gente sabe que tem uma parte da cidade, especialmente a parte no interior da Baía de Guanabara, que a gente chama de Baixada Fluminense. Então, são regiões que estão mais ou menos ao mesmo nível que o nível do mar. Então, essas regiões mais baixas podem sofrer com mais intensidade por causa do aumento do nível do mar. E as projeções, novamente, levando em consideração as tendências que a gente tem e dos cenários que foram. Os cenários são: se ninguém fizer nada, se a gente continuar vivendo como a gente vive hoje, o que vai acontecer daqui a 50 ou daqui a 100 anos? Num cenário onde a emissão de gases de efeito estufa seja fortemente diminuída e que a gente consiga chegar num equilíbrio. Então, são cenários diferentes, mas em todos, o Rio de Janeiro é especialmente afetado por causa da presença dessas regiões baixas, né, das baixadas na região metropolitana. É realmente preocupante. E preocupante também porque é uma cidade que é o cartão postal do Brasil, né? Então, áreas turísticas, praias, por exemplo, né, sofrendo erosão costeira, isso é um problema sério para a vida das pessoas, é um problema sério para a geração de renda por causa do turismo. E aí surge a pergunta: como podemos mitigar esse problema? Há um plano hábil ou estamos todos muito atrasados em relação a isso? Eu acho que está todo mundo comendo mosca, literalmente, sabe? Assim, eu não vejo ambição, e nesse ponto eu estou realmente bastante pessimista, porque eu não vejo ambição para a redução de gases de efeito estufa. Vejo ainda muita gente falando, não, inventaremos uma tecnologia. Novamente, eu vou repetir, eu não vou parar de falar nisso, a gente tem que diminuir as emissões de gases de efeito estufa drasticamente. Enquanto isso não vem, ou enquanto a gente está nesse caminho aí dessa redução drástica, o que é mais fácil de ser feito é o que a gente chama de medidas de adaptação, né? Então, a gente vai ter que adaptar o nosso modo de vida a essas novas condições e, por um outro lado, também pensar em medidas de mitigação, que aí são coisas, por exemplo, que falam de captura de gás carbônico ou de outros gases de efeito estufa. Mas vamos voltar aqui para as medidas de adaptação, que é o que a gente fala que é trocar o pneu do carro com o carro andando. Por exemplo, essas grandes cidades vão ter que pensar em reforçar algumas estruturas, por exemplo, de diques ou de estruturas em portos, entender como é que essa dinâmica funciona, qual a frequência, por exemplo, que a gente tem uma maré mais alta, o que pode acontecer durante essa maré mais alta, provavelmente deslocar algumas populações que podem ficar mais vulneráveis, porque provavelmente estarão mais expostas a esses eventos, né, de uma maré mais alta ou uma ressaca, uma ação de ressaca que muitas vezes acontece, e a gente vê às vezes aqui no Rio, ressaca com tempestade, com chuvas muito fortes. Então, tudo isso tem que ser pensado, e tem que ser pensado principalmente porque quem é mais vulnerável a perder sua casa, perder sua vida, a ter problemas de saúde com isso tudo que pode acontecer, que a gente já viu que vem acontecendo, são as populações mais pobres, né? Então, junto com isso, a gente ainda tem que pensar nessa justiça climática. Então, eu vejo pouca coisa sendo feita na academia, né, nas universidades, nos institutos de pesquisa. A gente já apontou, já vem apontando o que pode acontecer no cenário X, Y, Z, um cenário muito bom, onde a gente realmente reduza fortemente as emissões de gases de efeito estufa, ou no cenário pior de todos, que a gente continuar vivendo como se nada fosse acontecer. Os cenários estão postos, mas a gente precisa de vontade política, e aí vontade política a longo prazo, para entender que isso não vai ser feito num mandato, não é um prefeito, não é um governador, não é um presidente, um primeiro-ministro, né, que vai, num mandato de 4 anos, 5 anos, que vai resolver o problema. Então, é pensar uma solução
de Estado para as populações. E lógico que isso tem que cair, né, da parte central do governo federal, ou como, qualquer que seja a organização do país, para os estados, províncias e para os municípios, que é onde a gente tem que realmente trabalhar. Algumas obras de contenção, enfim, tem várias estratégias que podem ser tomadas e que devem ser tomadas e não ficar esperando a próxima catástrofe. Fica aqui meu muito obrigado à professora Letícia da Cunha por todas essas informações compartilhadas nesta edição do DW Revista. A edição desta semana do DW Revista, que é uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A apresentação e edição técnica do DW Revista são minhas, Guilherme Becker. Produção, Lucas Janoni. Revisão final e coordenação, Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.